Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo e também do Palmeiras, tudo bem? Eu espero que sim. Os dois justos finalistas do Campeonato Paulista, né? As duas melhores equipes do Campeonato Paulista chegaram à final. Acho que vai ser um confronto sensacional. Vamos para uma análise preliminar, inicial, deste confronto, que já está sendo marcado por uma disputa fora de campo, né? Pela presença de um fight entre dirigentes do Palmeiras e do São Paulo. Eu, na verdade, tenho acompanhado muito pouco essa disputa aí. Ainda não é uma polêmica que eu quero trazer para esse vídeo aqui e para o canal. Mas, olhando de longe, assim, me parece que, é claro que a polêmica vai acontecer, é claro que os dirigentes vão tentar, neste momento também, aparecer, é o momento deles também, né, aparecer. E se tiver alguma situação em que um dirigente acha que sua equipe não está sendo favorecida, ele vai realmente reclamar, e sinceramente, acho que está certo. Tá certo reclamar sim, não tá errado. A gente pode olhar para o São Paulo hoje e achar que o São Paulo tá certo, a gente pode olhar para o Palmeiras e achar que o Palmeiras tá certo também. Enfim, agora, grosso modo, gente, sem querer realmente aprofundar um pouco nisso, né, o Palmeiras precisa cuidar dessa questão da W Torres. Precisa. Chega a ser amador a maneira como o Palmeiras está lidando com isso. Porque, na verdade, sempre vai ter isso agora. Todo ano vai ter isso agora. É isso. Sempre vai. Então, não sabiam, por exemplo, que poderiam chegar na final. Não acreditavam na equipe. Então está faltando planejamento para lidar com essa questão da W Torres. Evidentemente que está faltando planejamento. Né? E aí, se você dá uma razão, qualquer razão que seja para um adversário no momento desse, vai esperar, por exemplo, que ele entenda, que ele vai entender nesse momento, não vai entender. Não vai entender. Então pode ser que todo mundo esteja errado nisso aí. Mas eu sei que o Palmeiras não está fazendo essa parte em relação à relação que tem com a W Torres. E aí, no caso, mas a Leila chegou agora. A Leila é culpada mesmo. É a Leila. Porque ela chegou agora, os antigos também nesse caso, né? Isso era para ser evitado, evidentemente. Não precisava chegar a este ponto, não tinha porquê. Todo ano tem isso. Então, se todo ano o Palmeiras parece que tem essa dificuldade com a W Torres, isso mostra que o Palmeiras está errando no planejamento aí, na relação que tem com essa empresa. Vamos falar então agora do confronto. Bom, primeiro, né? Volto a dizer, para mim o São Paulo fez muito bem em passar para a final do Paulistão. Eu acho que tudo que o São Paulo estava fazendo de bom nesse Campeonato Paulista poderia ir aos olhos de muitos, nas emoções de muitos, por terra, caso o São Paulo não passasse pelo Corinthians. Porque o Corinthians é um time muito mais em formação do que o São Paulo. O São Paulo é uma equipe muito mais terminada hoje, uma equipe que está progredindo, está evoluindo bastante no ponto de vista tático. Né? A gente vê uma estrutura de jogo pouco a pouco nascendo no São Paulo. Essa estrutura de jogo agora está acontecendo um pouco mais, essa capacidade de construir jogo e tal, está saindo um pouco, né, das sombras, mas ainda é algo muito incipiente de certa maneira. Né? O mais importante para o São Paulo, na verdade, foram os ajustes defensivos que foram feitos. E agora, porque eles já existem, dá para o Ceni trabalhar também a evolução da equipe do ponto de vista ofensivo. Né? Então, o São Paulo, portanto, está num processo de construção ainda que vai se terminar, evidentemente, né? De repente, com umas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, algumas rodadas da Sul-Americana também. Não amanhã, não depois, não um jogo contra o Palmeiras, o primeiro jogo, não um segundo jogo contra o Palmeiras. Isso vai demorar um pouquinho. Né? Porque você ajustar um setor, ajustar a equipe do ponto de vista ofensivo para fazer gols, também tem que ser muito cuidadoso isso, porque a equipe pode perfeitamente perder a construção naquilo que já tem de bom, que é a questão defensiva. Né? Então, para mim, o São Paulo é hoje uma equipe com um processo já de construção melhor, superior ao do Corinthians. Não tinha sentido, na verdade, ele não passar para a final. E foi muito justo, jogou mais do que o Corinthians. Conseguiu ser melhor do que o Corinthians. Parabéns ao tricolor que está na final. O Palmeiras passou a final depois daquela vitória sensacional contra o Red Bull Bragantino, em que o Bragantino foi para o Palmeiras um desafiante muito difícil, e isso valorizou demais o resultado para o Palmeiras, a vitória do Palmeiras. Então, para mim, foram os dois times que mereceram chegar à final do Paulistão. Indiscutivelmente, não tem como discutir isso. Não tem como. Né? Então, vamos falar então agora um pouquinho desse conflito um pouco mais, só que antes disso, pedir sua autorização para abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, meus amigos. É isso mesmo, aquela casa de aposta que sempre vai tratar você como se você fosse consumidor, né? Não, você é o consumidor. É que muitas não tratam você assim. Não te respeita como consumidor. A 1xBet respeita. A 1xBet respeita. E ela é respeitável também. Ela é tida como muito respeitável, muito confiável. Lá na Europa é tida como muito confiável. Entrega rapidamente os lucros dos seus apostadores, né? Sem burocracia. Não tem conversa. Vai te respeitar em todos os processos, em todas as situações. Você ganhou, você não vai ter
tem problema nenhum para receber rapidamente seu dinheiro. É muito rápido, muito fácil, sem nenhuma burocracia. Se você não é cadastrado no XBET, eu recomendo você que gente, se cadastre lá. Se você curte uma aposta esportiva, evidentemente, e a gente sempre fala, aposta com cuidado, com cautela, mas se você aposta sempre na mesma casa de aposta, por que não experimentar uma outra? Por que não conhecer uma outra casa de aposta? Eu indico para você a OneXBet, tá bom? Olha, eu sempre dou dica de jogos aqui na OneXBet, e aí tem jogo estranho, José. É porque é um jogo que as odds são muito boas, que eles têm ali estão patrocinando jogos ali e tal, e aí as odds acabam ganhando assim, muito mais relevância. E eu sempre dou dica de aposta segura. Hoje, por exemplo, o campeonato tá criando, olha só onde tá, olha só como essa casa de aposta, a OneXBet, ela vai todos os jogos. O campeonato tá criando. Hoje tem Independência contra São Francisco, né? Às 17 horas. Independência contra São Francisco, para mim nesse jogo aí, a aposta segura é vitória ou empate do São Francisco. Mesmo jogando fora, para mim o São Francisco aí é favorito para ficar com a vitória, mas eu diria, a aposta segura é empate ou vitória do São Francisco. Às 20 horas a gente vai ter o Botafogo contra o Inter pela Copa do Interior aqui em São Paulo, né? Acho que o Botafogo contra o Inter, para mim, menos de 2 gols no primeiro tempo esse jogo aí. O Ituano contra a equipe do Água Santa, para mim, é menos de 2 gols no primeiro tempo. Se você realmente quiser apostar, ir para uma outra alternativa aí, pode ser empate ou vitória do Ituano neste confronto aí. Então, esses são os resultados, são os jogos aí que eu acho que você pode apostar e ganhar um dinheirinho na data de hoje, tá bom? Então, cadastre-se lá usando o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E quando cadastrar lá, use o código promocional OneXJosa, que é para você dobrar o valor no seu primeiro depósito, e também falar para os caras que vale a pena sim patrocinar este canal, tá bom? Muito obrigado, fechando parênteses agora e voltando aí ao confronto entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras é favorito contra o São Paulo, e isso neste momento é indiscutível. É indiscutível. A gente precisa fazer uma análise objetiva. A análise ela tem que pautar o seguinte: a análise ela não pode incorporar elementos do achismo. A análise não pode incorporar, por exemplo, elementos do que eu acho que pode acontecer tal, de repente, se o São Paulo tal, se o Palmeiras tal. Não, a análise tem que ser feita muito em cima do quê? Em cima do que a gente vê, do que a gente está vislumbrando, né? Então, não dá para analisar uma coisa que eu não estou vendo, uma coisa que vai acontecer, sabe? Eu posso, por exemplo, então tem que analisar, na verdade, o que eu estou vendo. E no caso, quando a gente olha hoje para o que está jogando Palmeiras e também São Paulo, a gente tem que de concluir. Primeiro, são os dois justos finalistas do Campeonato Paulista. Também, o São Paulo evoluiu demais, digamos assim, a partir da quinta partida ali do Campeonato Paulista, porque começou muito mal, com torcedores achando até que poderia cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas começou a evoluir demais. E a evolução é, sobretudo, no sistema defensivo do São Paulo. Né? É uma equipe muito mais equilibrada hoje. Agora, o Palmeiras já é uma equipe mais pronta, uma equipe que termina 2021. Vamos combinar, numa boa, jogando bem, né? Com uma estrutura de jogo bastante interessante. Começa 2022 da mesma forma. Se a gente excluir um pouco ali a derrota, né? A derrota que o Palmeiras teve lá no Mundial da FIFA e tal, uma derrota para um gigante do futebol europeu também, que inclusive o Palmeiras não jogou mal. Não jogou mal. O Palmeiras não teve o seu centroavante para guardar, mas não jogou mal, né? Acho que se a gente excluir aquela partida, a derrota para o Palmeiras, a gente precisa concluir que o Palmeiras começou 2022 melhorando o que tinha em 2021. E isso é interessante porque isso mostra a importância do trabalho do técnico Abel Ferreira, que está se estruturando cada vez mais. Isso também mostra a importância de um técnico ficar muito tempo no clube, né? Isso é muito interessante, porque o técnico começa a ter um conhecimento mais profundo dos seus jogadores. Quando ele é um técnico que assim, a torcida também o legitima muito, como é o caso do Abel Ferreira, fica até mais complicado para jogador o questionar. Então tá tudo melhorando no Palmeiras, porque o Abel, cada vez mais, ele consegue dominar as ações, as situações complicadas, as situações problema e tudo mais. A gente percebe hoje que o Palmeiras tá ficando, em vários aspectos, uma equipe bastante difícil de ser derrotada nos seus jogos mais complicados contra essas equipes mais importantes. Mesmo diante de Atlético Mineiro, Flamengo, River Plate, o Palmeiras poderá apresentar dificuldades enormes para ser derrotada como não apresentava anteriormente. E isto é a evolução do Palmeiras. O pessoal fala assim, o Abel é retranquilo, o Abel é isso, não sei o quê. Vamos tirar um pouquinho, vamos sair um pouco da caixinha, vamos olhar para o que está acontecendo no jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras hoje tem muito mais variações, o contra-golpe hoje é muito mais eficiente, tem jogadores ali muito seguros. O Palmeiras contratou o jogador, o Murilo, por exemplo, que está jogando, tomara que ele seja titular aí quando o Luan voltar, porque para mim é um zagueiro interessante, né? O Jailson entrou muito bem, está jogando muito, para mim
mim é um acerto, um ajuste, uma evolução em relação ao que tinha, né? Em relação, por exemplo, ao Felipe Melo, né? O Danilo está jogando uma monstruosidade, muito mesmo. Então a gente percebe que tá melhorando. O Palmeiras tem o Rony ainda na frente, porque não tem um centroavante. A gente fala do Rony, mas não tem um centroavante, né? Então é menos culpa dele e é mais culpa da gestão que não entrega o tal do centroavante, né? E tem o Rony que às vezes falha, ele é o cara que, o rei das furadas, né? A cada 10 bolas ele fura 18, mas faz também lá o gol dele, corre muito, não sei o que, é muito importante ali, taticamente para a equipe, enfim. Mas esse Palmeiras é uma equipe que, mesmo com esse problema do centroavante, é uma equipe muito forte, está com um processo muito mais construído, muito mais terminado do que o do Tricolor. E por causa disso, o Palmeiras, evidentemente, para esse confronto, tem favoritismo. Dito isso, importa reconhecer também que estamos falando de um clássico paulista, de uma equipe que sofreu demais aí nos últimos anos. E quando uma equipe sofre muito assim, o sofrimento é muito relevante, a torcida sofre com piadas, enfim, tudo isso e tal. Quando a equipe começa a ter um momento bom, é como se esses momentos bons queresse tomar um lugar de toda a humilhação e sofrimento que aconteceu anteriormente. E às vezes, por causa disso, a equipe acaba crescendo bastante. Então o São Paulo vai olhar para essa final, evidentemente, como uma coroação do que está acontecendo até o momento. Contra o Corinthians, foi importante eliminar o Corinthians porque aquilo legitimava o processo de construção de uma equipe competitiva, e contra o Palmeiras seria uma coroação desse processo de construção dessa equipe competitiva. Então o São Paulo vai lutar demais por essa vitória, e acho que, sinceramente, o São Paulo tem condição sim de vencer o Palmeiras e ser campeão paulista. É difícil, é muito difícil. O Palmeiras, para mim, é favorito sim nesse momento, mas o Tricolor do Morumbi tem condição sim, pelo que está jogando, pela forma inteligente como joga, pela ocupação de espaço, que é cada vez melhor. A gente viu nesse jogo contra o Corinthians, o Palmeiras em muitos momentos sequer atacou muito, quando poderia atacar mais o Corinthians, mas o São Paulo, mas a equipe do São Paulo está gerando uma ocupação dos espaços dentro do campo de uma maneira assim, muito interessante, muito relevante, perto do que era no começo do Campeonato Paulista. Então, qualquer equipe aí pode vencer. O São Paulo tem condição também de vencer, mas eu acho que o Palmeiras, evidentemente, está um pouco à frente e pode perfeitamente ficar com esse caneco. O que eu espero é que seja um grande jogo, dois grandes jogos, na verdade, né? E que vença, evidentemente, o melhor. Pode dar São Paulo ou pode dar Palmeiras, qualquer uma das equipes. O que eu quero é que seja uma grande final entre Palmeiras e São Paulo. Mais sobre esse jogo vamos analisar ao longo da semana. Essa foi, na verdade, uma primeira avaliação, uma primeira análise do que pode ser este confronto, que reúne para mim os dois melhores times hoje do futebol paulista e um dos melhores times hoje das Américas, que é o Palmeiras, e um time que pouco se fala, mas é um time que está se estruturando cada vez mais e pode vir a ser, no Campeonato Brasileiro, mais uma grande força para buscar coisas muito importantes na competição. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.